assim. Ai, maldito reflexo. Assim. Fazer o vídeo olhando assim toda hora de lado por causa do reflexo do óculos. Oi amigos e amigas, aqui é a Ana do Universo ao Quadrado, pra no vídeo de hoje contar pra vocês qual que é o segredo pra aprender inglês sozinho. Quem me acompanha aqui no canal sabe muito bem minha história com inglês, ou se você caiu aqui de paraquedas, eu já aviso pra você ver esse vídeo aqui onde eu conto como que eu aprendi inglês sozinha, dou diversas dicas super legais, e também pra quem não sabe, eu estou atualmente morando nos Estados Unidos porque eu tô fazendo o intercâmbio de au pair, e que caso você também não saiba o que é o intercâmbio de au pair, eu vou deixar nos cards ou na descrição pra você conferir. E então, por causa desse meu histórico de ter aprendido inglês sozinha, de ter dado aula de inglês no Brasil e de estar morando aqui nos Estados Unidos, muita gente sempre me pergunta muitas dicas pra aprender inglês, como é que eu aprendo, como é que eu faço isso, como eu decoro aquilo e tudo mais. Bom, como eu falei pra vocês, eu já tenho um vídeo super completo aqui no canal com várias dicas, e fora isso, gente, eu tenho uma playlist também de inglês, porque eu fiz aqui no canal uma vez uma semana só dando dicas de inglês, fazendo cronograma, disponibilizando material e um monte de coisa. E o que eu gosto dos meus vídeos sobre inglês é que um sempre vai estar ligado ao outro, então o que eu recomendo pra você é sempre ver todos os vídeos de inglês, porque a dica de um vai complementar a dica do outro. Mas antes de começar o vídeo, gente, não se esqueça de se inscrever no canal pra me ajudar. Eu ficaria muito feliz se algum dia, assim, na minha vida, né, senhor, eu chegasse aos 100 mil inscritos, então se inscreva. E também me siga lá no Instagram pra acompanhar minha vida aqui e tudo mais, né, ver as coisinhas, ver mimo, ver compras, enfim, estou sempre por lá. Às vezes eu dou uma surtada e sumo do Instagram, mas detalhes, né, meninas? Detalhes. Enfim, gente, no vídeo de hoje, então, eu quero trazer uma conversa muito interessante sobre qual é o segredo pra aprender inglês, sobre o tempo que a gente leva e tudo mais. Eu peço muito que vocês prestem muita atenção, abram a sua mente pra vocês conseguirem entender tudo certinho. Então, Ana, qual que é o segredo para aprender inglês sozinho, pra estudar sozinho? O que que eu tenho que fazer? Gente, tem 3 pontos principais pra esse segredo e eu vou comentar um pouquinho sobre cada um. O primeiro ponto, o primeiro segredo para você aprender inglês sozinho é a imersão. Quando eu falo em imersão, é você ficar 100% rodeada do inglês. Calma que eu já vou explicar o porquê. Antes eu preciso voltar no tempo e contar pra vocês, né, quem já viu meu outro vídeo sabe que eu aprendi inglês sozinha apenas vendo filmes e séries, né, e naquele vídeo eu explico que eu comecei a ver muito filme e série em inglês, mas nunca com a intenção de aprender inglês, mas eu via tanto, eu comecei acho que a assistir nos meus 13 anos, e com 15 anos... Não, eu comecei acho que com 12, por aí, gente, não lembro exato. Mas eu lembro que com 15 anos eu fui ver uma série sem legenda, porque eu não queria esperar pela legenda, que eu tava ansiosa. E eu notei que eu tinha entendido uns 70, 80% sem legenda. E naquele ponto que eu percebi que eu tinha entendido, foi aí que, aí sim, eu comecei a estudar gramática por conta própria, a pesquisar, a começar a ouvir podcast, realmente aprender e estudar inglês, porque antes eu estava aprendendo por diversão e sem nenhuma intenção. Então o que eu quero dizer com eu tendo aprendido com filmes, séries e falando pra vocês se rodearem do inglês? Preciso que vocês pensem numa coisa. Como é que a gente aprendeu o português, né? A gente fala português, estamos conversando aqui e tudo mais. Como é que a gente aprendeu? Por acaso você nasceu bebezinho, a sua mãe foi lá e colocou você numa cadeira, te deu um livro de português, um livro de gramática e colocou você pra estudar? Não! Desde pequeno a gente vai sendo rodeado do português, a gente vai ouvindo a mãe falar, o pai falar, a gente vai vendo o desenho, a gente vai ouvindo as pessoas ao nosso redor falar e com o tempo a gente vai falando também porque a gente vai aprendendo. Ou seja, você tá lá ouvindo a mamãe falar e a mamãe fala assim pra você: ai, olha aqui pra mamãe, fala isso daqui. E daí você, bebê, vai lá repetir, você vai lá e fala mamãe, ou fala o que ela pediu. E dessa forma, repetindo, ouvindo, de tanto você ouvir as pessoas falando ao seu redor, de tanto você repetir, tá naquele ambiente, você aprendeu o português. Gente, pra mim, a gente ter aprendido a falar, aprendido essa língua, já é incrível. Eu já acho todo mundo incrível por causa de um negócio natural, eu já acho todo mundo incrível. Mas o ponto que eu quero chegar é que com o inglês foi a mesma coisa. Eu não sei se vocês já viram depoimentos de pessoas que fazem intercâmbio de 6 meses, de 1 ano, e que essas pessoas comentam que estar naquele país falando aquela língua fez a pessoa aprender o inglês, aprender a língua muito mais rápido do que se ela tivesse passado 6 anos numa escola de inglês.
Por quê? Porque ela estava na imersão. O que ela estava vivendo naquele intercâmbio era o inglês. Então, a pessoa teve que, tipo assim, ir na loja, conversar em inglês pra pedir alguma calça, conversar em inglês pra pedir o seu lanche no restaurante, sabe? Então, a pessoa, ela teve que se forçar. Só que não é todo mundo que tem dinheiro para pagar um intercâmbio. Eu mesma aprendi todo o meu inglês no Brasil, dava aula de inglês no Brasil e só agora estou aqui nos Estados Unidos colocando meu inglês em prática, mas tudo eu aprendi do Brasil. E assim, como tem gente que não tem dinheiro para fazer um intercâmbio e aprender o inglês lá da fonte, o que a gente faz? A gente vai se rodear de outras formas de inglês. E quando eu falo se rodear de outras formas de inglês, é isso, vendo muito filme em inglês, vendo muita série em inglês, ouvindo muita música em inglês, ouvindo muito podcast em inglês. E uma coisa interessante para se fazer é você ouvir, tipo assim, você tá fazendo as suas coisas do dia a dia, é você colocar o seu fone e ouvir um podcast de inglês sem entender nada. Por que eu falo sem entender nada? Porque é a mesma coisa que a história do português que eu falei ali, né? Você pequeno, tava ouvindo as pessoas ao seu redor falando, você não tava entendendo nada. Mas você vai ouvindo tanto as pessoas falando aquilo, e elas vão falando, e elas vão gesticulando, e você vai relacionando elas gesticulando e falando, e dessa forma você começa a repetir, e dessa forma você começa a falar aquilo. E com o inglês é a mesma coisa. Mas agora tem um problema. E qual que é o problema, Ana? Por exemplo, minha irmã, quando ela quis que eu ensinasse inglês pra ela achou que em uma semana ela ia aprender. Quando eu falei pra ela que eu aprendi com filme e série, ela viu um filme em inglês e ela achou que com aquele filme ela já ia sair fluente. E esse é o maior erro de todos, gente. Uma coisa que se precisa colocar na cabeça: aprender um idioma, aprender inglês, não é que nem miojo, não é em 3 minutos. É um processo muito longo. Eu senti que eu estava fluente mesmo com 19 anos, que foi quando eu comecei a dar aula de inglês. Porque, né, desde os 13, vendo ali nos 15 eu percebi, comecei a estudar. Mas só com 19 eu estava ciente que eu realmente tinha ficado fluente em inglês. Então, foi um processo muito longo. E qual que é o problema dessa dica que eu tô dando pra vocês, de vocês ouvirem muito podcast em inglês, de vocês verem muito filme, etc. Porque eu sei que vocês vão fazer isso por uma semana, ver muito filme, ouvir muita música, ouvir muito podcast sem estar entendendo, ver vídeo também em inglês de youtuber, sem legenda, sem entender. E daí vocês vão achar que em uma semana vocês vão estar entendendo muita coisa. E daí o que vai acontecer? Em uma semana, você vai ver que você não teve um progresso, você vai se irritar consigo mesmo e vai parar de estudar. Simplesmente vai parar de ver tanto filme, vai parar de ouvir tanta música. E, gente, esse é o pior erro. Por quê? Porque o seu progresso, ele pode ser lento. E, assim, pode ser lento e pode ser muito lento, mas isso não significa que você é burro, que você é menos capaz. O seu amigo pode aprender mais rápido, você pode aprender mais devagar, mas isso não significa nada. Então o que você tem que colocar na sua cabeça é que o progresso, o aprender o inglês é um processo muito longo. Então você não pode se frustrar de ter estudado tipo uma semana, um mês, vendo tipo assim muito filme, muita série, você olhar que tipo assim você ainda não tá entendendo inglês e falar tipo assim, ah, não resolveu nada, vou parar. Gente, eu quero lançar um desafio. Por exemplo, agora é janeiro. Começa, sério, todos os dias, vê muito filme, muita série. Ou se você não tem tempo de ver filme, série, vê muito vídeo no YouTube de youtubers americanos falando inglês. Coloca pra você, toda hora que você tá fazendo alguma coisa que não requer muita atenção, ou sei lá, coloca no fone um podcast, coloca uma música, vai ouvindo. Faz isso de janeiro até agosto. Quando chegar em agosto, você pega, sei lá, uma música que antes você não entendia nada e coloca você mesmo pra ler aquela música em agosto, você vai ver que o seu progresso aumentou muito. Então, gente, pra você ver progresso, você tem que fazer por muito tempo. Porque se você for fazer por pouco tempo e você não vê diferença, você vai ficar frustrado com você e vai desistir daquilo. E não é isso que a gente quer, gente. Aprender inglês hoje em dia é algo muito importante, muitas empresas pedem isso, muitas empresas prezam que você tenha um inglês no seu currículo. Então, por favor, não desistam. É um processo muito longo, tá, gente? Então faz isso. Pega, faz um desafio pra você mesmo. Tem uma música que você gosta muito, ouve muito ela, escreve a letra dela e lá em agosto, depois de tanto ouvir a música, depois de tanto ver a tradução, pega ela em agosto e veja como você
vai estar em relação a ela. Veja como você vai estar cantando melhor, vai estar lendo melhor, vai estar entendendo melhor, sabe? Então é um processo longo e a imersão é o segredo. Se a gente não tem dinheiro para ir para um país aprender a língua, o jeito é fazer isso no Brasil com os recursos que a gente tem, que são esses que eu falei. E que inclusive eu já tenho, que nem eu falei, vários vídeos no canal falando como estudar com série, como ler livros em inglês. Então, gente, já ajudei a montar cronograma. Então, é sério, vejam esses vídeos que vão ajudar muito, 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 muito vocês, tá? E antes de eu finalizar esse primeiro segredo, eu quero contar uma história pra vocês rapidinha. Que quando eu tava dando aula de inglês, foi uma mulher já mais velha lá fazer curso. E ela foi fazer porque ela morou um ano nos Estados Unidos, voltou pro Brasil e daí queria estudar inglês pra voltar pros Estados Unidos, porque esse um ano que ela ficou nos Estados Unidos, ela não aprendeu nada de inglês. Mas sabe por que ela não aprendeu? Ela me contou que trabalhava em casa de brasileiro, ia em mercado de brasileiro, igreja de brasileiro, vivia numa comunidade brasileira. Então ela não se colocou à risca, ela não colocou pra viver o idioma ali. Então ela só ficou com brasileiro e dessa forma ela não aprendeu, sabe? Então foi um tempo perdido dela, tava lá na escola pra aprender inglês, pra poder voltar e realmente, tipo assim, começar a falar inglês e viver a vida nos Estados Unidos em si, sabe, gente? Então a gente não pode ter medo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre esse medo que a gente tem de falar inglês, né? Que todo mundo é cagado de medo, não perde o medo, tem medo de falar errado. Eu posso fazer um vídeo sobre isso, tá? Então se vocês quiserem, comentem aí, gente. Mas a gente tem que treinar, tem que praticar e não pode desistir. O segundo segredo que eu quero falar pra vocês é a repetição. Gente, repetir, a gente sabe que é como a gente vai aprender. Por exemplo, música. Se você ouve uma música tantas vezes, você não vai aprender a letra, você não vai aprender a cantar. Com o inglês é a mesma coisa. Então, algo que eu falo pras pessoas que, tipo assim, tá viciado numa música em inglês, gente, aprender com música também é muito bom. Pega aquela música, escreve, até porque você escrevendo vai repetir muitas palavras, então toda hora você vai estar escrevendo aquela palavra e logo você vai conseguir escrever ela sem olhar. E aprenda a cantar aquela música, aprenda a cantar, vai ouvindo ela e vai acompanhando a letra, porque daí é repetição. A cantora vai repetir, você vai repetir, e você ouvindo a pessoa falar tantas vezes e lendo tantas vezes, você vai aprender. Gente, é sério, quando a gente repete, a gente sempre vai decorar, a gente sempre vai aprender. E isso não é mistério, tanto em escola, né? A gente decorando lá a tabela, decorando todas as coisas, os textos que a gente precisa ler, decorando tudo. Com o inglês é a mesma coisa. Ponto curioso sobre mim é porque eu sou muito viciada em trailer de filme. E muita parte de eu ter aprendido inglês também é porque eu vi um trailer de um filme diversas vezes. E vários deles eu sei, tipo, repetir junto, falar junto com o trailer de tanto que eu via. Eu não sei o que eu tenho, que eu adoro ver trailer de filme. Quem me conhece sabe que é verdade, porque sempre quando eu tô no computador eu falo assim: ai, você já viu o trailer desse filme? Eu vou lá e mostro, daí eu já vou pra outro trailer. E cara, eu vejo tanto trailer de filme que eu acabo decorando. Então assim, gente, repetição também é o segredo, sabe? E principalmente se você também é muito viciado num filme, veja aquele filme várias vezes. Já viu o filme várias vezes com a legenda em português? Muda pra legenda em inglês, vai vendo várias e várias vezes também. E também uma coisa muito legal pra fazer é você também ouvir muitas músicas infantis, né? Que todas as músicas em português infantis vai ter a versão em inglês. Então, tipo assim, você vai ouvir aquela música infantil, você já vai estar decorando e ouça várias vezes, gente. Não tenha vergonha, tá, gente? E repita, repita muito. A música tá cantando, canta junto, vai lendo. Ai, Ana, não sei pronunciar, eu sinto que estou pronunciando errado. Continua, gente, praticando que leva à perfeição. Tá pronunciando errado? Acha que não tá bom? Continua. A cantora cantou, você ouviu? Repete a palavra. Não entendeu? Vai lá no Google, pede pro Google falar a palavra, você tenta de novo, vai tentando que você vai conseguir. E, gente, o terceiro segredo pra mim, que vai combinar com todos os outros, que eu já falei em outros vídeos, é fazer frases. Gente, a melhor coisa da gente aprender e gravar e entender é a gente fazer uma frase. Por quê? É ainda mais importante se a gente fazer uma frase que tá relacionada ao nosso dia a dia. Porque tudo que tá relacionado ao dia a dia, que a gente tá fazendo, que a gente tá vivendo, é mais fácil pra gente aprender, é mais fácil pra gente decorar. Então eu falo pra vocês tentarem formar frases com coisas que estão no seu dia a dia. Então, por exemplo, lá em outro vídeo eu dei uma lista de gramática pra estudar. Então digamos que você tá estudando lá uma das gramáticas que eu ensinei e você nessa gramática aprendeu um verbo. Cara, pega esse verbo, não sei porque eu tô falando verbo,
verbo. Enfim, pega esse verbo e tenta fazer frase com coisas do seu dia a dia, sabe? Então faz muitas frases com aquele verbo pra você ter 500 exemplos. Ai, Ana, mas não tô conseguindo fazer frase. Tem vídeo meu aqui mostrando como fazer frase em inglês. Ai, gente, esse é o meu vídeo favorito do inglês, sério. Porque eu explico certinho, era um negócio que eu explicava para minhas alunas quando elas tinham muita dificuldade. Então, assim, é um vídeo bem básico que eu mostro como fazer uma frase bem básica, mas você vai evoluindo. Mas enfim, gente, que nem no vídeo. Fez várias frases com aquele verbo em diversas situações, passou pro negativo, interrogativo, tal, question, make a question, I don't know. Fez, gente, perfeito. Certeza que aquele verbo já tá gravado na tua cabeça. Agora, pega um dos vocabulários e agora faz muita frase com aquele vocabulário. Tem algo no seu dia a dia que você faz muito? Faz frase com aquilo. Tipo assim, você, sei lá, adora assistir filme. Faz frase com isso. Sei lá, I am watching a movie. É uma frase simples? É. Então aumenta a frase, vai evoluindo. I am watching a movie right now. Passa pro futuro, I'm going to watch a movie tomorrow with my friend. Tipo, vai aumentando, não sabe o with my friend ainda? Coloca depois, faz uma frase simples, aprende outro vocabulário, coloca depois. Entendeu, gente? Nossa, até fiquei sem respirar aqui, cadê minha água? Tá longe, vou ficar com sede mesmo, sabe? Gente, então assim, resumindo, tem que se dedicar. E uma coisa, muitas pessoas aparecem na minha DM do Instagram pedindo mais dicas, falando, Ana, eu tentei uma das suas dicas, não deu certo. Você pode me passar mais? E, gente, eu juro pra vocês, tudo que eu sei sobre inglês eu já falei nesse canal. Deve ter mais algumas coisas, tal, coisas que a gente pode conversar, tipo medo de falar inglês. Mas, tipo assim, uma coisa que eu digo... Se você tentou uma das minhas dicas, não deu certo pra você, lembra desse rolê do progresso. Gente, não é em uma semana, não é em um mês. Pode ser que o seu amigo consiga um progresso em um mês, mas você não é o seu amigo, ninguém é igual, todo mundo é diferente. A cabeça de cada um não funciona da mesma forma, entendeu? É diferente. Então, tipo assim, gente, tenta. Progresso, coloca essa meta, faz que você tá fazendo negócio em janeiro, em agosto você vê como é que você ficou, ou lá no final do ano pra você realmente ver uma evolução. E lembra, gente, se rodear da língua que você quer aprender é a melhor coisa, tá? Então não se sintam mal. E outra coisa que eu vivo falando é que a melhor forma de saber se você tá estudando certo ou errado, porque eu acho que não existe certo ou errado, mas enfim, a melhor forma de você saber se aquilo que você tá estudando, a forma que você está estudando, está fazendo diferença pra você é estudando. Porque, que nem eu falei, cada pessoa é diferente. Talvez estudar 2 horas direto funcione muito bem pra uma pessoa, mas pra outra pessoa, talvez resolva estudar 15 minutos, fazer uma pausa e mais 15 minutos. Talvez para uma pessoa, ela consiga estudar melhor uma música enquanto ela ouve e fala junto. Para outra pessoa, ela consegue estudar melhor só se ela ouve e fala depois. Então, sabe, você só vai aprender estudando, você precisa ver o que melhor funciona pra você, porque cada pessoa é diferente, tá? Gente, falei muito, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Por favor, coloquem em prática, anotem tudo, vejam os vídeos que eu explico muita coisa. E sério, gente, inglês é uma língua muito legal, abre muitas portas pra vocês. Eu tô aqui por causa do inglês. O inglês também me proporcionou conhecer pessoas muito legais, a fazer vídeos no YouTube, a ajudar os outros, que é algo que eu gosto muito. Então, sério, gente, estudem que vale a pena, tá? Mas enfim, se você chegou nesse final aqui desse vídeo, eu só quero agradecer. Por favor, curta, se inscreva, compartilha com aquele seu amigo que tá estudando inglês. Vamos ajudar ele, vamos se ajudar, vamos me ajudar também, né? Ver se eu chego nos 100 mil algum dia. E eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!